Facebook também? Está em tela cheia, Clarice? Tá. Obrigada. Então, pode começar aí, então, gente, boa tarde aí e tal. A gente tem hoje o Vécio Póvoa e a Caroline Piccoli e tal, apresentando o ManyLabs 2 aí e tal, que é um projeto grande, multicêntrico da área da psicologia. E, enfim, tá com vocês a palavra aí. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela presença de todo mundo. Boa tarde, pessoal. Então, como o Olavo disse, meu nome é Caroline Piccoli e hoje eu vou ser a moderadora no nosso 7º Reproducibility Brasil. Primeiramente, só avisando, né, essa reunião está sendo gravada e nós estamos ao vivo pelo Facebook. Posteriormente, a apresentação, ela também será disponibilizada no nosso canal do YouTube da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. O segundo recado é em relação às perguntas e discussões. Vocês podem ficar à vontade para levantar suas dúvidas e questionamentos, seja por meio de áudio ou por perguntas no nosso chat. Na medida do possível, eu vou repassando para o Elvésio. E hoje o artigo será apresentado pelo professor Dr. Elvésio. Ele é professor associado da Universidade Federal de Fluminense, possui experiência na área de microbiologia clínica, atuando na área de epidemiologia e patogenia de bactérias de interesse médico. Então, pode começar. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, até por participar dessa iniciativa. E aviso, o trabalho é grande, o artigo é gigante, logo a apresentação é grande, porque o assunto ele é muito grande, a abordagem em cima dos vários trabalhos que foram estudados no ManyLab 2, investigando a variação da replicabilidade entre amostras e suas configurações. Então, num primeiro momento, surge a pergunta sobre a variação dos efeitos, podendo ser uma variação de pessoas, de procedimentos, configurações ou erro de amostragem. Alguns estudos fornecem evidências de que esses efeitos experimentais são influenciados pela variação das características das pessoas e do contexto experimental. As pessoas tendem a atribuir o comportamento às características da pessoa e não às características da situação. Então, existem algumas evidências que sugerem que esse efeito ele é mais forte nas culturas ocidentais do que nas orientais. Então, um modelo comum para investigar os processos psicológicos é identificar um efeito e, em seguida, investigar as influências moderadoras que tornam esse efeito mais forte ou mais fraco. Então, quando experimentos semelhantes produzem resultados diferentes, a conclusão mais rápida é de que uma influência moderadora pode explicar essa diferença. No entanto, se os efeitos variam menos em amostras e ambientes do que é assumido na literatura, os pressupostos de moderação podem ser aplicados em excesso e o papel do erro de amostragem pode ser subestimado. Nesse trabalho, o autor ele sugere que nós suponhamos que um pesquisador conduz um experimento e descobre que o desempenho acadêmico é reduzido entre participantes que experimentam ameaças em comparação com aqueles em uma condição de controle. Uma outra pesquisadora realiza o mesmo estudo em sua instituição e não encontra o efeito. E aí surgem as questões. Seria o contexto situacional do laboratório? Seria um erro do designer ou de procedimento? Um erro de amostragem, um falso negativo ou um falso positivo? Poderia ser uma imprecisão na estimativa? Porque a diferença entre essas interpretações sobre a fonte da inconsistência é substancial, mas há pouca evidência direta sobre a extensão das quais pessoas, situações, amostras e configurações podem influenciar no tamanho dos efeitos em geral. Então, o principal objetivo desse trabalho foi avaliar a variabilidade do tamanho de efeito por amostras e configurações. E é razoável esperar que muitos fenômenos psicológicos sejam moderados pela variação na amostra, no ambiente, na configuração ou nos detalhes do procedimento, e que essa variação possa impactar na reprodutividade. Então, no primeiro projeto, ManyLab 1, replicou-se 13 experimentos psicológicos clássicos e contemporâneos. E os resultados desse primeiro mostraram que a variação na amostra e nas configurações, sejam elas definições ou cenários, teve pouco impacto na magnitude dos efeitos observados. A variação na magnitude do efeito entre as amostras ocorre somente em estudos com grandes efeitos. No geral, para o tamanho do efeito, as estimativas foram mais relacionadas ao efeito estudado do que à amostra ou o local em que ela foi estudada, incluindo o país em que os dados foram coletados e se foram coletados no laboratório ou diretamente pelo web. Então, uma limitação do primeiro projeto ManyLab é que ele incluiu um pequeno número de efeitos
e não houve razão para presumir que eles variavam substancialmente entre amostras e a configuração. Então, é possível que os efeitos incluídos tenham sido mais robustos e homogêneos do que os típicos efeitos comportamentais, ou que a população foi mais homogênea do que inicialmente esperado. Em replicações... Oi? Quando você fala amostra e configuração, são coisas... Porque, sei lá, você está... No fundo, amostra como se fosse um N de amostra. E setting é de um laboratório para o outro, né? Mas assim, isso, você está olhando... Mas no fundo está olhando as duas coisas juntas, né? Porque você varia, sei lá, você tem um efeito no laboratório com uma amostra X e um outro efeito no outro laboratório com amostra Y. Você não tem como diferenciar o que é a amostra e o que é o que é o laboratório, certo? Ou estou errado? Isso. Não está certo. Tá, beleza. Então são sempre as duas coisas juntas. Você está fazendo uma coisa num laboratório e no outro, e aí você sabe, enfim, varia de um laboratório para o outro. No fundo, você não sabe se é a amostra ou se é o setting. Você está olhando as duas coisas juntas. Isso, exatamente. Então, alguns autores mostram em replicações sistemáticas nas ciências sociais e comportamentais que existem evidências de que a replicação dos efeitos ela é menos frequente do que pode ser esperado e que o tamanho do efeito de replicação normalmente é menor do que o tamanho do efeito original. Entre as replicações bem-sucedidas, o tamanho médio do efeito foi cerca de 75% em relação aos experimentos originais. Então, acredita-se que o erro de replicação possa acontecer por alteração de amostra, por configuração de experimento, aí no caso em relação ao experimento realizado, por viés de publicação ou por prática de pesquisa questionável. No caso do desenho desse estudo, os critérios para a seleção dos 28 efeitos foi a viabilidade de implementação através de um navegador da web, a brevidade dos procedimentos, ou seja, os procedimentos mais curtos eram desejados, o número de citação, mais citados também desejáveis, a identificação, o valor de interesse geral, a aplicabilidade, a replicabilidade, aí os efeitos clássicos e contemporâneos, efeitos cobrindo uma ampla gama de tópicos, os efeitos observados em estudos conduzidos por uma variedade de grupos de pesquisa e efeitos que foram publicados por diversos veículos. A gente tem um pré-registro, a coleta de dados, as características demográficas, as análises e os códigos todos registrados. No próprio artigo vocês encontram os links para todos os registros. No desenho de estudo foram 28 efeitos. Na verdade, esses 28 foram selecionados por um grupo de especialistas. Anteriormente foram muito mais efeitos que estavam sendo pleiteados para esse trabalho. Dos 28 selecionados, eles foram submetidos a grupos que fizeram dentro de ambientes fechados, como laboratórios e unidades que haviam computadores, e outros grupos que fizeram nos seus domicílios e com seus dispositivos portáteis. E todos os dados foram, então, compilados num banco de dados. Aqui na tabela A1, a gente consegue ver os 28 efeitos e a descrição das publicações originais e dos efeitos com o número de citação. Você tem como comentar como é que foi o processo de seleção? Eles votaram entre si? Eles primeiro fizeram uma chamada para esses projetos, entraram em contato com os pesquisadores dos projetos originais, e aí dentro desses critérios foram apresentados aqui. Eles fizeram uma primeira seleção, onde ficaram 31 trabalhos. Aí, a partir desses 31 trabalhos, eles fizeram uma consulta a especialistas dentro dessa área das ciências, e aí selecionaram 28 trabalhos. Então, eles foram afunilando esses trabalhos dentro desses critérios que eles descrevem aqui. Então, são trabalhos que interessaram as pessoas, né? Quer dizer, você não pode... Isso é uma coisa importante de estudos grandes de replicação, quer dizer, sabe? Você não pode presumir que isso é representativo da psicologia como um todo. Não, pelo contrário, é um valor de interesse geral. Que as pessoas se interessaram em fazer, assim, eventualmente essas coisas podem ser mais replicáveis ou menos, né? Tipo assim, eu acho que é controverso, né? E a partir do momento em que os autores originais relatam que ali realmente havia qualquer efeito moderador, que havia qualquer implicação nos seus resultados, eles foram automaticamente eliminados. Então, aqui a gente observa um resumo das diferenças dos estudos originais e as mudanças nos trabalhos que foram pré-registrados. A maioria, alguns deles foram administrados de forma online, outros, na época, foram administrados em papel e caneta. Dentro ainda do desenho do estudo, obteve-se a idade, sexo, etnia, as origens culturais, ou seja, em que país a pessoa nasceu, a cidade natal, a localização da riqueza na cidade natal, aqui eu boto norte e sul, mas eles usam os pontos cardinais, a ideologia política, direita e esquerda, mas também existem variações que estão descritas no trabalho, mais de esquerda, menos de esquerda, de centro, a questão de educação,
Então, há vários pontos onde a pessoa marca, né? São todas questões de marcação. O status econômico da pessoa, a qualidade dos dados, uma pergunta interessante, se é na opinião honesta, nós podemos utilizar os seus dados? É uma pergunta que estava no questionário. Há uma questão de manipulação institucional, ou seja, onde a pessoa está completando aquele questionário, as questões de reflexões cognitivas, o autoestima global, os traços básicos de personalidade, questões relativas ao humor e à sensibilidade. Foram 28 efeitos estudados e para cada efeito da pesquisa foi descrito o tamanho da amostra, teste inferencial e o tamanho do efeito. O resultado agregado da replicação, ou seja, os resultados obtidos dos dados de todas as amostras disponíveis foi rotulado de acordo com a descoberta original, se o efeito foi estatisticamente significativo na mesma direção que o estudo original. A grande maioria dos estudos originais foi realizada por uma sociedade ocidental, educada, industrializada, rica e democrática. Em 4 estudos que focaram as diferenças culturais, foi observado que o tamanho do efeito das replicações estavam na mesma direção dos efeitos observados na amostra original. Mas o principal resultado da replicação foi que o tamanho do efeito agregado ele independe do contexto cultural. A gente vai discutir mais à frente isso. Então, um exemplo de um dos 28 trabalhos seria um experimento onde 40 participantes escolheram se eles preferiam uma opção afetiva atraente, ou seja, o beijo de uma estrela de cinema favorita, ou uma opção financeiramente atraente, $50. Havia uma condição onde primeiro o participante escolhia imaginando uma baixa probabilidade dele conseguir, ou seja, era 1% de chance de obter o resultado. E a outra condição, eles imaginavam que o resultado já era certo. Então, quando o resultado foi improvável deles conseguirem, 70% preferiam a opção afetivamente atraente. Quando o resultado era certo, só 75% optaram por efetivamente atraente. Esse resultado apoiou a hipótese de que o afeto positivo tem a maior influência em julgamentos sobre resultados incertos do que em julgamentos e resultados definidos. Já na replicação, quando o resultado era improvável, 47% dos participantes optaram por afetivamente atraente, ou seja, por o beijo da estrela favorita de cinema. E quando o resultado foi certo, 51% escolheram a opção afetivamente atraente. Ou seja, na replicação, observou-se uma direção oposta à previsão à hipótese original. Ou seja, as escolhas afetivamente atraentes, elas foram preferidas quando era incerto. Aí aqui... Isso é o agregado de todas as replicações? De todas as replicações. São então, quantos? Aqui à direita. Quantos laboratórios são? Aí eu tenho que dar uma olhada na tabela original. Importa. Aqui eu só botei os resultados à direita, só para mostrar essa diferença do original e replicação. Tá. Esse aqui foi um exemplo dos 28, mas eles têm lá o N de cada laboratório, ele tem todas as análises estatísticas para cada um desses 28 efeitos que foram estudados. Então, dentro dos resultados, as tabelas são bastante grandes, então eu fiz só um recorte de tabela a título mesmo de ilustração, e a gente observa que 14 dos efeitos, ou seja, 50%, mostram evidência significativa na mesma direção do achado original. Uma replicação forneceu evidências de que foi fracamente consistente com o original, e de 6 a 13 replicações produziram ou um efeito nulo ou uma evidência em direção oposta à descoberta original. Okay? Isso aqui também são tabelas apresentadas, onde eles mostram as estimativas, que eram elementos gráficos, né? A estimativa do tamanho do efeito agregado, a estimativa do tamanho do efeito para cada indivíduo na amostra, e a gente observa a estimativa do tamanho do efeito dos conjuntos originais. Aqui à direita tem uma ilustração nesse triângulo preenchido de cinza como tamanho do efeito original, ele em branco o tamanho do efeito dessas populações que não são ocidentais, não são ricas, ele faz essa separação, e depois cada replicação no sentido vertical e o agregado nessa linha, cobrindo todas as replicações, as replicações individuais. Então, foi analisado se os efeitos específicos eram sensíveis às variações na amostra ou no ambiente. E para cada um dos 28 estudos de replicação foi examinada a variabilidade no tamanho do efeito, usando a meta-análise de efeitos randomizados e heterogeneidade. Então, para determinar essa variabilidade entre as amostras excedeu o esperado. E dentro dos resultados, 11 dos 28 efeitos, 39%, mostrou a heterogeneidade significativa, sendo que 8 estavam entre os 10 maiores tamanhos de efeito.
Foi observada uma heterogeneidade substancial para alguns dos 10, que mostraram heterogeneidade média, e 2 heterogeneidade maior que 75%. O aumento, o I quadrado, aumenta se o tamanho da amostra aumentar. Então, grandes amostras nesse projeto explicam nessa heterogeneidade que foi observada. Como no primeiro projeto, MANESLAB 1, a heterogeneidade foi maior para grandes efeitos do que para os pequenos efeitos. Apenas um efeito mostra um desvio padrão substancial entre os tamanhos de efeito e 8 mostraram a heterogeneidade modesta. A maioria deles, 19 de 28, mostrou heterogeneidade próxima de 0. Então, assim, de acordo com os testes, houve evidência modesta de heterogeneidade geral. O que foi observado em efeitos individuais, essa foi bastante pequena. Numa classificação entre ocidentais, educados, industrializados, culturas ricas, democráticas, eles fizeram um score onde os países ocidentais receberam uma pontuação de 1, os países orientais pontuação de 0, os países desenvolvidos receberam pontuação de 1, os emergentes pontuação de 0. Por que isso? Porque eles vão fazer a comparação depois entre essas duas classificações. Então, eles obtêm os dados a partir de relatórios da ONU, a partir de relatórios do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, de Divisão Política e Análise de Desenvolvimento. Okay? Para 13 dos 14 efeitos de replicação que foram confiáveis na mesma direção dos efeitos nos estudos originais, o efeito foi observado com magnitude semelhante nas diferentes amostras. No caso da influência da ordem das tarefas, uma hipótese é que a ordem das tarefas apresentadas poderia influenciar no tamanho do efeito. Ou seja, em uma sessão de 30 minutos, os efeitos podem enfraquecer se os participantes se cansarem, ou se os procedimentos anteriores interferirem com os procedimentos posteriores. Isso não foi observado. Quantos experimentos cada participante faz? Variável. Você tem aí trabalho de 7, 8, é variável. Tá? Mas isso é uma hipótese que eles poderiam realmente enfraquecer pelo cansaço ou por influência dos experimentos anteriores. Mas isso não foi observado no estudo de MANESLAB 1 com o mesmo design. E entre os 28 achados, observou pouca evidência de que os efeitos foram mais fortes ou mais fracos quando as tarefas foram administradas primeiro, em comparação quando elas foram administradas por último. 15 das replicações forneceram evidências significativas para um efeito na mesma direção do original, quando assume o p-valor menor que 0,05, e 14 das replicações ainda forneceram as mesmas evidências, uma reflexão de design extremamente mais potente com um P de 0,001. 7, 25% delas tiveram tamanho de efeito maiores do que o original, e 21, 75% tiveram tamanho do efeito menor do que o original. 16, ou seja, 57% das replicações tiveram tamanho de efeitos pequenos, e em 9 das replicações os efeitos foram na direção até oposta à descoberta original. Então, alguns autores defendendo que não existe uma regra de decisão simples para declarar sucesso ou falha na replicação, ou mesmo para detectar resultados positivos. Isso é uma discussão clássica, antiga e recorrente. Consenso, né? Como é que você define uma replicação de sucesso aqui e tal? Enfim, acho que uma pergunta, você tem, em grandes grupos você tem, poxa, sabe, você tem o que é baseado em significância estatística, que fundamentalmente está dizendo que tem um efeito diferente de 0 aqui. Então, assim, o efeito não é 0, mas isso quer dizer pouco em relação ao efeito tem o mesmo tamanho do original ou não. E você tem os grupos de tamanho de efeito, que você pode até que ponto o efeito que eu estou vendo é do mesmo tamanho do original ou não, né? Isso são perguntas fundamentalmente diferentes. Eles, no fundo, eles estão olhando as duas coisas e tal. Claro, com 15 mil participantes aqui e tal, cada experimento tem um N de 7 mil, 6 mil aqui e tal. Você tem um poder estatístico muito grande, né? Então, se tem um efeito diferente de 0, você deve encontrar ele muito fácil. Mas ele pode ser muito menor do que o original, assim. Então, por isso que a gente tem de usar essas várias métricas, né? Na tabela 5 apresentada, um resumo do sucesso de replicação para cada um dos 28 efeitos globais, de acordo com 5 critérios possíveis. Cada critério avaliou se o tamanho do efeito observado seria considerado estatisticamente significativo em diferentes condições. Então, 2 critérios usam os dados de replicação conforme relatados nesse trabalho e aplicam um critério de significância livre ou um critério de significância estrita. E, de acordo com esses critérios, a taxa de sucesso é de 54% ou 50%, respectivamente. Outra abordagem considerou que teria sido o valor de P se o tamanho do efeito observado tivesse sido obtido com tamanhos de amostras diferentes. E aí ele usa 3 situações.
o tamanho da amostra do estudo original, uma amostra 2,5 vezes maior do que o tamanho da amostra original, ou 50 participantes por grupo. Com o mesmo critério de significância, de P 0,05, para todos os 3 casos, a taxa de sucesso de 41%, 44% ou 35%, nessas 3 situações. 10 dos efeitos foram replicados com sucesso, de acordo com os 5 critérios, que poderiam ser aplicados, e 13 foram replicados sem sucesso com todos eles. 5 resultados variaram no sucesso da replicação, dependendo do critério que foi utilizado. Geralmente porque o tamanho do efeito de replicação era substancialmente menor do que o tamanho do efeito original. E esse você esperaria que com o tamanho de efeito original não vão ter um P menor de 0,05, né? Provavelmente eles estão inflacionados no original, por isso que eles foram detectados, mas na real, o efeito real menor que você espera que tal, você vai encontrar com 7.000 pessoas, mas você não encontraria com 50, né? Sim. Então, considerando o tamanho da amostra que seria necessário para se ter 80% de poder para detectar cada um dos efeitos originais, eles observam que os efeitos são altamente replicáveis e todos os critérios foram relativamente grandes em magnitude e seriam relativamente eficientes para investigar. Os efeitos que foram replicados de forma inconsistente entre os critérios precisariam de um tamanho de amostra mais substancial para ser estudado, no N variando de 200 a 2.184. Efeitos que estavam na mesma direção do estudo original, mas muito fracos para rejeitar a hipótese nula, precisariam de amostras muito grandes para rejeitar essa hipótese nula. Então, aí o N variando de 6.000 a 313.000. E, finalmente, para 10 descobertas que tiveram o tamanho de efeito de replicação igual a 0, ou os efeitos de replicação na direção oposta ao original, a hipótese nula não poderia ser rejeitada, não importando o tamanho da amostra utilizada. Apesar das amostras extremamente grandes, a alta proporção de falha para replicar é consistente com a evidência acumulada de outros estudos de replicação sistemática. Não se pode identificar se esses resultados são são devidos a erros no design de replicação ou um viés de publicação em que os resultados positivos são selecionados. Em qualquer caso, esses estudos fornecem uma justificativa adicional para melhorar a transparência da pesquisa, o pré-registro de estudos para tornar os resultados detectáveis, mesmo que não sejam publicados, e o pré-registro de planos de análise para tornar clara a distinção entre os testes confirmatórios e as descobertas exploratórias. Somente 11 desses 28 efeitos mostraram heterogeneidade significativa no teste Q, e a maioria desses 11 foram os efeitos de maior magnitude, apesar de um dos efeitos de replicação ter mostrado heterogeneidade significativa. Apenas um. Foi observado apenas um deles, dos efeitos de replicação, teve heterogeneidade significativa. Mas diz 11 em cima. É significativa... Tá, 11 dos efeitos, eles apresentaram heterogeneidade significativa. Só que eles vão... Deixa eu dar uma olhada aqui no original. Eu acho que segundo é importante, ou grande, ou alguma coisa assim, não é? Porque, assim, significativo é um teste de queijo, não, assim, para você, se você tem... Não, 11 foram de maior magnitude, perdão. Você vai ter 27, 11 com maior magnitude. Tá, e então... apenas um da replicação. É um efeito com... Ele destaca esse das replicações. Um tal quadrado acima de 0,20, indicando a heterogeneidade moderada. Eu acho que tem a ver com o tamanho, né? Porque significativo, na verdade, assim, cara, com assim, 60 e poucos laboratórios e 5.000 pessoas ali, é muito fácil você ter uma heterogeneidade significativa com P de 0,05, né? Porque, sabe, alguma diferençazinha de efeito vai ter entre laboratórios, por menor que seja. E com tanta gente estando no laboratório, você vai pegar isso. Então, assim, isso aqui é um sarrafo muito baixo ali, tá? Mas você pode ter heterogeneidade significativa muito pequena, porque você tem muito poder para detectar isso ali, tá? Eu acho que o segundo aqui é apenas estou dando o resumo aqui, né? Mas apenas um dos efeitos mostrou um tal maior de 0,20, indicando heterogeneidade moderada, e os outros eram heterogeneidade leve. Então, acho que isso aí tem a ver com o tamanho dela, não com a significância estatística aqui. Entendi. Estou errado, mas, enfim. A gente faz correção. Então, foi observada a heterogeneidade média no teste entre as amostras para aproximadamente 1/3 de todos os efeitos estudados, mas quase todas as estimativas tinham alta incerteza. A heterogeneidade nas amostras ela foi alta para alguns dos estudos, mesmo quando haviam poucas evidências de um efeito. Então, essas estimativas provavelmente refletem os tamanhos das amostras extremamente grandes, em vez da quantidade de heterogeneidade em termos absolutos. 19 dos 28 efeitos tiveram uma indicação de heterogeneidade mínima com tal próximo a 0,
8 tiveram uma indicação de uma pequena heterogeneidade, com tal próximo a 0,1. Esse foi o caso para os efeitos que não foram replicados ou para replicações bem-sucedidas. E entre as replicações bem-sucedidas, a heterogeneidade foi relativamente fraca. Como uma consequência, a heterogeneidade entre as amostras não fornece muito poder explicativo para as falhas de replicação. Ou seja, as estimativas do tamanho do efeito, e a heterogeneidade podem ter sido afetadas pela confiabilidade imperfeita dos instrumentos que medem as variabilidades dos resultados. As diferenças entre os laboratórios na confiabilidade dos instrumentos de medição também podem resultar em superestimação da heterogeneidade do tamanho do efeito, em casos de tamanho de efeito diferente de 0. Na medida em que essas diferenças existem na investigação desse trabalho, os resultados desse trabalho provavelmente superestimam a heterogeneidade, uma vez que não levam a confiabilidade imperfeita de variáveis em consideração. Ou seja, se você estiver medindo uma coisa de maneiras discretamente diferentes dos dois laboratórios, você vai ter uma certa diferença que não tem a ver com a população ou com, sabe, não é um efeito real, é porque alguém fez na internet, alguém fez, enfim, sei lá, quanto maior, sei lá, você tem um grau de heterogeneidade que é metodológico, que é puramente metodológico, assim, quer dizer, esse cara otimizou assim, o outro otimizou um pouquinho diferente, isso causa, mas isso não é efeito, sabe, isso é uma questão de variação, sabe, é o erro metodológico mesmo. De método, na confiabilidade dos instrumentos. Sim. Isso. Quer dizer, a heterogeneidade que você está medindo soma a heterogeneidade real, as amostras são diferentes, etc., com, enfim, coisas de metodológicas, instrumentais, etc. Né? Ele chama a atenção que eles não levaram em consideração isso. Daí poderem estar superestimando a heterogeneidade. Então, para 12 desses 28 efeitos, as características da amostra que podem ser necessárias para observar o efeito foram identificadas a priori pelos autores originais ou outros especialistas durante o processo de revisão do relatório registrado. Para as 7 desses 12, o resultado agrupado foi nulo ou na direção oposta ao original. Para outros 5, os resultados combinados mostram evidência para o achado original. E essa evidência consiste em uma moderação hipotética. Isso foi apenas obtido em um dos 12 efeitos. É a evidência fraca ou parcial para 2. Então, para os outros 9, houve pouca evidência de que restringir os conjuntos de dados às amostras e as configurações consideradas mais relevantes afetam a probabilidade de observar os efeitos ou a magnitude do efeito original. Então, em relação à ordem das tarefas como uma possível influência moderadora, os participantes completaram sua lista, e daí a sua pergunta, entre 13 a 15 efeitos em uma ordem aleatória. Era possível que o desempenho nas tarefas concluídas posteriormente na sequência fosse afetado por tarefas concluídas no início da sequência, seja ela por conta do conteúdo específico das tarefas, ou por interferências, ou por fadiga, ou influências relacionadas à ordem. Entretanto, observou pouca evidência de efeitos na ordem das tarefas para os 28 achados desses trabalhos, quanto também no MANLAB 1, ou também do 3. Em 51 testes de replicação, ou seja, 28 relatados aqui, 13 no MANLAB 1 e 10 em MANLAB 3, foram observadas poucas evidências para efeitos confiáveis relativos em relação à ordem das tarefas. O que significa que a hipótese de que um estudo vem primeiro, ou uma sequência, ou no meio, ou no final, tem um impacto na magnitude do efeito observado, ela é atraente, mas até agora ela não tem suporte. Em relação à influência das diferenças culturais, foi realizada uma análise exploratória da influência das diferenças culturais entre as diferentes amostras. Então, obteve-se amostras de 125 fontes altamente heterogêneas para maximizar a possibilidade de observar variações entre os efeitos com base nas características da amostra, o que foi possível apenas para 3 efeitos. No entanto, essa abordagem caracterizou as diferenças culturais no nível mais geral possível e ignorou a diversidade dentro dessa categorização. As análises resumidas não abordaram a possibilidade de variações regionais altamente específicas, como a própria diferença entre os Estados Unidos e amostras britânicas, e nem examinaram por que essas diferenças foram observadas. Então, essas análises elas não investigaram muitos moderadores de amostragem interessante, como as diferenças de gênero, as diferenças individuais e de etnia. Uma hipótese é que o comportamento humano observado em estudos psicológicos depende das características culturais e pessoais dos participantes do estudo e do ambiente em que são estudados. A profundidade com a qual a ideia está inserida na teorização psicológica é ilustrada pelos apelos aos moderadores ocultos, como explicação de falha, para replicar quando não houve teste empírico para determinar se tais moderadores são operativos. Então, esse estudo sugere que rejeitar as falhas para replicação como uma consequência de moderadores
sem conduzir testes independentes com esses moderadores é imprudente. Observa-se que algumas evidências de heterogeneidade específicas do efeito, particularmente para efeitos relativamente grandes, como evidências ocasionais de variação cultural, pouca evidência para moderação por fatores procedimentais, como a ordem das tarefas e a realização em laboratório versus a administração online. Em última análise, a principal implicação das presentes conclusões ela é simples. Não há dados suficientes para presumir que influências moderadoras são responsáveis pelas variações observadas em um fenômeno. A variação cultural, a variação de amostra ou de procedimentos pode ser uma hipótese razoável com um relato para diferenças nos efeitos observados, mas não é uma hipótese crível até que sobreviva a um teste de confirmação. Os resultados sugerem que a variação entre amostras, configurações e procedimentos tem poder explicativo modesto para compreender as variações nos 28 efeitos incluídos nesse estudo. Esses resultados não indicam que as influências moderadoras nunca ocorram. Em vez disso, ele sugere que hipotetizar um moderador para explicar as diferenças observadas nos resultados entre os contextos não é equivalente para testar a moderação com novos dados. Então, uma conclusão final, o paradigma do Mendes Lab permite que se teste uma ampla gama de contextos para investigar a variabilidade dos efeitos psicológicos. Essa abordagem é particularmente valiosa para compreender até que ponto os dados psicológicos representam características gerais da mente humana. E é isso, gente. Obrigada, Elvésio, pela apresentação. Pessoal, agora nós iremos abrir para algumas dúvidas e questionamentos. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Eu sempre posso começar, eu já falei um monte durante, assim, então... Mas, Elvésio, você pode botar... Cara, coloca a tela ali e tal, só... volta naquele estudo, volta na figura dos resultados ali e tal, porque, enfim, claro, o paper é grande, um monte de coisa ali e tal, mas aquela figura dos histogramas ali, acho que é uma coisa... Enfim, acho que é uma boa coisa para a gente olhar e discutir em cima daquilo ali e tal, porque me parece que é o resultado central do paper ali e tal. Aqui, não é isso? Isso. Deixa eu só aumentar. Porque, quer dizer, acho que, claro, a gente está falando de heterogeneidade, isso aqui de uma forma teórica, mas acho que o que dá para ver é isso aqui, na verdade. Quer dizer, acho que, em tese, o resultado do paper está aqui. Não sei se todo mundo acompanha a figura aqui, mas, de novo, aqui os triângulozinhos aqui e tal é o efeito original e os tracinhos aqui são os efeitos das replicações, certo? Isso. Então, assim, quer dizer, o que a gente vê? Basicamente, você vê que, bom, tem diferenças entre replicações, óbvio, enfim, mas, de novo, assim, a grande maior parte deles tem um histograma que é meio que uma coisa normal, uma coisa assim, né? Quer dizer, assim, é raro, tem alguns, né? O 2014 aqui está um exemplo, né? Você vai observar esses 2014, vamos lá ver se é de direções cardinais. Esse é um trabalho em que ele, se eu não me engano, ele vai avaliar onde fica a riqueza em determinados países, se é mais na região norte ou sul. E aí você vai ver nos Estados Unidos ela é concentrada numa determinada região e na China em outra, mas a questão é cultural. Então você não tem em todos os países do mundo ela concentrada no mesmo lugar. E as pessoas que respondiam, elas respondiam dentro dos seus próprios países também, elas respondiam de acordo com a sua localização geográfica. Então, se eu estou na região sul, para mim a riqueza se concentra na região sul. Se eu resido na região norte, ela se concentra na região norte. Aí talvez esse espalhamento maior. Então, esse é um controle positivo, né? Tipo assim, esse aqui tem que, de fato, mas, assim, aqui você vê o que é um estudo heterogêneo. Você tem coisas que claramente vão para cá e claramente vão para cá e, sabe, você tem uma distribuição em que, na verdade, é meio bimodal quase, né? Tem vários aqui de um lado, vários aqui do outro, aqui, então não tem uma tendência óbvia, mas a maior parte dos estudos não é isso aí, né? Tipo assim, isso aqui é um estudo sabe, isso aqui é heterogeneidade que parece real, pela descrição do estudo parece fazer sentido ali e tal. Isso é o que você esperaria. Pô, você tem um moderador, tipo assim, pô, no meu país o norte é rico, o sul é pobre ou vice-versa. Esse é um moderador bem óbvio, né? Mas para a maior parte das coisas aqui, você tem coisas que são, no fundo, normal em volta de alguma coisa. Você tem uma variação grande, mas, de novo, você tem, cara, o N de cada um dos estudos individuais é pequeno. E de maneira geral, assim, o estudo original quase sempre está contido dentro desse histograma aqui, né? Quer dizer, o estudo original, lá pelas tantas, afora algumas exceções aqui e tal, geralmente está contido dentro dessa gama muito ampla de 60 e poucas aplicações. Se você pegar o range inteiro aqui, ele contém o estudo original, assim. Então, assim, talvez não seja necessariamente mentira ou enviesado, quer dizer, é uma coisa plausível de se obter,
mas às vezes isso está meio que superestimado mesmo, né? Então, assim, para vários deles aqui você tem, poxa, o estudo original está na pontinha, se você pegar esse de baixo aqui e tal, está na pontinha da frente aqui, né? Ele é plausível, né? Ele é encontrado em alguma das aplicações, por exemplo. Algum que outro não aqui, tal, assim, a maior parte é. Mas, dito isso, quer dizer, ele parece ser possivelmente um acidente estatístico, né? Porque no fundo o grosso está aqui. E se você faz 60 e poucas vezes, você vai ver que esse cara aqui é um pouquinho, enfim, um pouquinho fora da curva e tal. Assim, quando eu olho isso aqui, eu vejo muito, pô, parece viés de publicação, parece superestimação de efeito, simplesmente, pô, alguém encontrou, enfim, uma coisa com N pequeno, é plausível, não é uma coisa completamente disparatada, algumas aplicações encontraram isso também, mas se você faz 60 e poucas vezes, você descobre que no fundo esse cara aqui é um outlier, enfim, talvez não se repita, né? E, enfim, eu queria ficar contemplando a figura aqui só, enquanto isso a gente pode abrir para perguntas. Eu vou ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar. Sim, uma coisa que chama atenção, na verdade, é que os efeitos, no geral, são todos bem pequenos. Assim, aqui está em Cohen's d, e quase tudo orbitando zero, alguns que puxam um pouquinho mais aqui para positivo. E essa galera nas primeiras linhas. Quase todos os originais estão em alguma das pontas, né? Acho que reforça essa ideia do viés de publicação. Dá para cima menos, né? Tipo assim, aqui você parece que tem os efeitos grandes aqui, que são os primeiros aqui de baixo aqui, né? Os dois De qualquer forma, aqui... eles estão na ponta da curva, né? Mesmo quando o efeito é grande, a replicação ainda encontra um efeito um pouco... As replicações, na média, encontram efeitos um pouco menores. Sim. Mas isso é mais óbvio quando você olha para baixo, né? Tipo assim, claro, porque tem viés de publicação. Se você tem um efeito que é zero, você tem que estar na ponta da curva para achar um efeito significativo e ser publicado. Quando você está ali em cima, você pode se dar o luxo de não ser tão superestimado assim e tal. Mas em relação a grande, pequeno, médio, cara, assim, que depende também, assim, são coisas que é uma manipulação, sabe? Isso aqui é maior que isso aqui, é uma manipulação comportamental num teste online, que você não espera coisas que sejam, sei lá, enfim. Efeitos em psicologia tem nesse... O grande, pequeno, médio varia muito com a área, né? Tipo assim, é diferente, vamos, sei lá, injetar tirar um pedaço do cérebro aqui e tal, vamos testar a memória do rato, sabe? Os efeitos são maiores. Enfim, coisas que são pequenas manipulações comportamentais, um teste de um cara preenchendo uma coisa online aqui e tal, tendem a não ser super grandes de maneira geral, assim. Então, assim, as pessoas têm essa classificação de grande, médio, pequeno, assim, eu acho meio, sei lá, elas vêm da psicologia, né? O Cohen's d 0 até 0,3, 0,6, não sei. Mas, assim, isso é tudo super relativo, né? Enfim. Mas nada, enfim, nada tem um Cohen's d acima de 1, por exemplo. Mas, dito isso, de novo, assim, para efeitos de psicologia testáveis em laboratório, não sei o que e tal, isso é mais ou menos... Enfim, não é tão fora de... Estaria dentro do esperado. Eu acho que sim. E, de novo, assim, quer dizer, mesmo os originais não são maiores que um também, né? Então, assim, não é uma área de pesquisa que você vai encontrar coisas que mexam as coisas muito se o padrão provado, assim, e tal. Quer dizer, tem coisas, mas essa de novo, assim, essa a gente já conhece. Se você disser, se você, sei lá, xingar uma pessoa por 10, você vai ficar bravo, mas isso não é surpreendente, então isso não é publicado, né? Tipo, geralmente o que acaba publicado é uma coisa que é contributiva, e esses são manipulações que são mais... que não são super fortes. Uma coisa que eu não lembro se eu perdi no meio da apresentação é a discussão do quanto de poder o original teria para achar o próprio efeito ou algo assim. Que no geral é muito baixo, né? Que eu lembro dele falando das amostras, teria de ser 200 ao invés de 50, ou teria de ser tipo 300 mil ao invés de 50, sei lá. Isso chama a atenção também. Isso é uma coisa legal de fazer em vários lugares. Eu vejo, tem isso aí no paper? Tem, ele faz um estudo para você atingir 80% do poder, você teria que aumentar o número, o N amostral, então ele sugere alguns aumentos em 2 casos. Deixa eu ver se eu localizo aqui para você. Porque isso é uma aplicação legal de uma meta-análise, né? Se você tem uma estimativa boa do tamanho de efeito real, que você tem, quando você tem 60 e pouco, não sei o que e tal, você pode olhar para trás e ver o poder estatístico de cada estudo aqui e tal. E você pode correr muito baixo, e que, na verdade, tem isso aí, enfim, tem isso aí, que, na verdade, mesmo um estudo que acerta o efeito pode ser um falso positivo, né? No fundo, quer dizer, dependendo do seu conceito, é todo o princípio dos small telescopes, né? Se você apontar para o céu agora e disser que tem uma estrela lá, você vai acertar, porque tem uma estrela lá em algum lugar. Mas não é porque você enxergou ela, você sabe o que você está falando, assim, só porque tem tanta estrela lá que você vai acabar acertando, né? Então, assim, você pode ter um efeito muito pequeno,
que você jamais detectaria com o seu N de 20, 30, 40 pessoas, mas por sorte, sei lá, por acaso você achou que ele existe. No fundo, ele é muito menor do que aquilo, mas ele existe para cá e tal, mas assim, no fundo o que você fez foi um chute ali, né? Tipo assim, o seu estudo, no fundo, não teria como detectar aquilo, assim. Eu vejo se tem os números aí. Ele coloca aqui para os efeitos que foram replicados de forma inconsistente entre os critérios, precisariam de um tamanho de amostra mais substancial para estudar de forma eficiente, equivalência de 80% de poder para detectar cada efeito original. Então, para isso, você teria que botar um N de 200 a 2.184 pessoas. E o N original era quanto? Os N's originais? Aí tem que ir cada um deles. Aí essa é uma consideração geral. Né? E aí ele bota para aqueles efeitos que estiveram na mesma direção do estudo original, mas muito fracos para rejeitar a hipótese nula, que precisariam de amostras muito maiores para rejeitar a hipótese nula, no N que vai de 6.000 a 313.000. Então, assim, aí conceitualmente você fica na dúvida. Você deve considerar isso aqui como um verdade, sabe, como um estudo que foi confirmado ou não, porque, assim, sabe, até foi confirmado em termos de, existe um efeito na direção, assim, no fundo, o efeito que eles estavam vendo estava completamente superestimado ali e tal. E, no fundo, eles acertaram por sorte, né? Eles não acertaram porque eles tinham poder para ver aquilo, assim. Quer dizer, eles acertaram porque eles inflacionaram o efeito. Então, assim, talvez você devesse considerar esse cara como não replicado no fundo, né? Mas aí, claro, aí é uma questão de conceitos. Mas o não replicável para você seria aquele que eu tenho que elevar a 313.000? Ou seja, aquele que eu tenho que botar na ponta do N para poder replicar um estudo então, original? Quer dizer, o efeito existe, mas assim, cara, o que você encontrou lá não foi esse efeito. Você deu sorte e encontrou uma coisa pro mesmo lado, tal, mas foi porque você deu sorte, não sei, porque você também inflacionou. Esse efeito deve estar super estimado, né? Então, assim, você deve achar um efeito que ele é muito maior do que o que de fato existe, tal. Para mim, por exemplo, pode ser esse consumerism 2012 aqui, por exemplo, né? Uhum. Então, aqui, o efeito é pequenininho aqui e tal, o cara achou o efeito muito maior, mas assim, existe um efeito, ele é pequeno. Você conseguiria detectar ele com um poder maior, talvez. Mas, quer dizer, provavelmente esse estudo original aqui e tal superestimou o efeito em 3, 4 vezes aqui e tal. Vanessa? Então, o que eu queria perguntar aqui, das minhas limitações, né, do pouco que eu estudei já o assunto, o tamanho do efeito menor do que do estudo original era uma coisa que já era esperada, assim, normalmente está inflado mesmo esse tamanho do efeito ou não? Já, no MNSLab 1, já foi observado alguma coisa nesse sentido, mas eram só 3 efeitos estudados. Não é N menor, mas parece que não foi nada surpresa. Isso é consistente em vários estudos de replicação e, na verdade, cara, isso é esperado teoricamente, assim, se você tem viés de publicação, sabe, se você só publica resultados significativos, por definição você inflaciona os seus N's, né? Tipo assim, isso é um fato matemático, não é uma consequência matemática de você ter um sarrafo aqui. Se você só publica efeitos que têm um P de menor... Assim, pensa num efeito que tem um tamanho de efeito que você tem poder para detectar, sei lá, de 50%. Então, assim, quando você acha o efeito um pouquinho menor do que ele realmente é, você vai achar um P maior que 0,05 e você não vai publicar. Quando você achar o efeito um pouquinho maior do que ele é, o seu P dá menor de 0,05 você publica. Então, assim, por definição, você está publicando, enfim, só por variação aleatória, você tende a selecionar efeitos que estão superestimados aqui e tal, porque eles estão mais provavelmente, vão ser estatisticamente significativos, né? Então, tem um paper... Que é parecido nas meta-análises quando avalia vários estudos, dados de vários estudos. Geralmente, o tamanho de efeito na meta-análise dá menor, né, do que dos estudos originais, ou não? O tamanho de efeito da meta-análise tem, por definição, ele tem que ser a média não, assim, ele tem que ser a média ponderada, digamos assim, dos estudos, mas assim, os estudos... enfim, mas a própria são coisas diferentes, né? Mas a própria meta-análise é enviesada, né? Tipo assim, sabe, se você tem viés de publicação, a meta-análise também vai superestimar o efeito, né? Porque você vai estar pegando os efeitos que já estão inflacionados ali, tá? Então, não necessariamente... Claro, o seu efeito da meta-análise é a sua melhor estimativa de efeito, mas não é necessariamente... Enfim, ela pode estar carregando viés de publicação também, assim, tá? Mas, claro, os efeitos maiores, se você encontrar em meta-análise, talvez sejam os mais prováveis de serem publicados, vão estar inflacionados. A outra coisa que as pessoas costumam ver como evidência de viés é que as primeiras pessoas a detectar um efeito, em literatura clínica, a pessoa fala mais disso e tal, mas geralmente acham um efeito maior, né? Porque você vai achar com um estudo pequeno, você vai tentar replicar com um estudo maior, geralmente você vai ter regressão à média e, enfim, sei lá, você
você vai ter... Como você está selecionando só os estudos que são significativos e estão inflacionados na média, quando você vai aumentando, os estudos menores tendem a ser mais conservadores em estimar o tamanho de efeito, estimar efeitos menores. Eu mandei aqui a explicação do que eu estava falando ali. Ah, legal, vou pegar. Mas isso, assim, isso é empiricamente demonstrável também. Se vocês pegassem, todos os estudos da psicologia e tal, o achado de que os estudos originais têm tamanhos de efeito maiores do que as replicações é super consistente. E a outra, posso perguntar mais uma coisa? Saiu um pré-print agora que tem um envolvimento do Malcolm lá do Camarades, sobre heterogeneidade, né, variabilidade em estudos que fazem infarto, tipo AVC, né, nos animais. E aí o estudo deles sugere que trabalhar com uma maior heterogeneidade poderia aumentar a chance de, quando encontrar resultados mais robustos. E uma parte da heterogeneidade seria explicada justamente pelas variações metodológicas. E bate um pouco com o que esse estudo encontrou, né? O Mini-Labs, assim, a heterogeneidade, ela não fez, pelo menos em parte dos estudos, com que desaparecesse o efeito. E uma parte dessa... Desculpa. Pode falar. É que eu acho que essa questão da heterogeneidade entre animais está sendo mais discutida agora, né? Quer dizer, no jornal passado, a gente falou de um artigo de 99 que ficou décadas sem ser muito debatido, sem ser muito confirmado ou desconfirmado, assim. É que eu acho que a gente... É mais fácil assumir ou entender que humanos são diferentes, porque a gente vive isso, assim, do que entender que todos aqueles animais branquinhos que têm a mesma cara são diferentes também, e essa heterogeneidade é importante, é uma variação biológica que deve ser levada em conta, e a gente não tem muito um hábito de considerar isso mesmo, muito menos no desenho experimental, mas mesmo tipo, na interpretação, na visualização, no entendimento daqueles dados, né? Dito assim, concordo. Eu acho que a heterogeneidade entre os animais está contemplada no jeito que a gente faz estatística, né? Quer dizer, você faz um experimento num laboratório só, num dia só, com um experimentador só, mas geralmente são vários animais. Então, assim, pelo menos, sabe, acho que as pessoas tendem a achar que os animais variam, então a gente tem que ter vários animais aqui. Dito isso, segue sendo um experimentador, um dia um laboratório. Então, assim, se o laboratório importa, se o experimentador importa e se o dia importa, você está descoberto porque o seu experimento tem menos de um, né? Então, assim, que é um pouquinho... Vai na coisa da validade externa, que a estatística não pega muito, né? Se você fizer em vários laboratórios, com vários experimentadores e com vários não sei o que e tal, isso está incorporado na sua estatística, né? Então, assim, isso deixa de ser validade interna e passa a ser validade interna. Mandei o paper do Tal Arcone lá também sobre isso, que eu acho legal. Então, a gente está acostumado a incorporar variabilidade entre pessoas ou entre animais. Isso é meio que... A estatística sempre está em cima de vários animais, várias pessoas aqui. Mas todo o resto aqui e tal, e o resto pode ser muito importante, né? A gente não sabe, às vezes. A gente geralmente não sabe, mas assim, isso está fora. Então, o call para... Não sei, eu não li o paper do Malcolm esse aí e tal, mas o call do Rano Verbal lá e tal, geralmente é isso aí, que é tipo assim, cara, se a gente puder ser mais heterogêneo em termos de condições, se os animais são, sabe, de qualquer outra coisa que não seja simplesmente o animal 1, 2, 3, 4, 5 da mesma caixa aqui e tal, sabe, se tiver condições diferentes de enriquecimento, e machos e fêmeas, e diferentes cepas, não sei o que e tal, isso você tende a ganhar poder de inferência, né? Dito isso, assim, falando tudo isso que eu concordo, a conclusão é que vem um pouquinho para o outro lado, né? Então, assim, a conclusão é que, assim, cara, assim, tá, claro que tem, assim, ninguém precisa argumentar que tem diferença entre pessoas, entre países, não sei o que e tal. Assim, a heterogeneidade existe, mas, assim, cara, para vários efeitos aqui não é tão grande assim, né? Geralmente os efeitos que são nulos aqui e tal, não é grande ponto, né? Então, assim, na prática, assim, os estudos, quer dizer, acho que eu tenho como mestre aqui, na prática os estudos erram aqui muito mais por sampling error, quer dizer, por variação aleatória, do que por heterogeneidade real, né? Sabe? Tá, sim. Para mais da metade dos estudos aqui não tem heterogeneidade entre 60 e poucos laboratórios em vários lugares do mundo,
fazendo estudo independentemente, etc. e tal, assim, o resultado tá, sabe, particularmente porque são para os estudos que são perto do zero, aqui tá, os de baixo aqui e tal. Claro que tem variação, mas a variação está super compatível com uma variação aleatória, né? Às vezes vai dar uma situação mais para cá, mais para lá, não sei o quê, mas assim, não tem uma heterogeneidade muito palpável aqui e tal. Sabe, a variação entre laboratórios é mais ou menos o que você esperaria, simplesmente porque são pessoas diferentes em lugar, enfim, porque você está fazendo várias vezes. Ela é equivalente ao que seria fazer 60 vezes no mesmo lugar. Assim, não parece que o lugar influencia muito. Tem casos aqui e tal, o cardinal direction ali e tal, e que não, poxa, super faz diferença quando você está fazendo, onde você está fazendo, etc e tal. Mas para a maior parte dos experimentos aqui não parece ser o caso aqui, tal. Assim, parece que os erros são mais por... Os erros, os que não replicam aqui, são mais porque o cara superestimou mesmo aqui e tal, do que propriamente porque tem alguma coisa... Poderia ter uma coisa especial nesses caras aqui, né? Mas assim, teria que ser muito especial, né? Porque todos os outros, se você pegar o Moral Violations and Cleansing aqui e tal, 2006, todos os 60 e poucas aplicações estão para baixo dele, né? Então, assim, ou os caras fez de uma maneira muito diferente, ou pegou pessoas muito diferentes, ou, de fato, cara, ele errou, ele está superestimado aqui, né? Então, assim, e a gente tem, eu concordo com a Larissa, a gente tem a ideia de que, pessoas deveriam variar, não sei o quê, mas, cara, a literatura varia mais, sabe, erra mais do que você esperaria pelo quanto as pessoas variam. Mesmo que as pessoas variem bastante, parece que o sampling error é mais importante ainda, assim, né? A heterogeneidade não se explica só pelo método ou só pela população, né, que está sendo estudada. O que a gente chama de heterogeneidade aqui é qualquer coisa, né? Então, assim, sabe, pode ser a população, porque assim, são laboratórios diferentes fazendo um lugar diferente. Assim, pode ser que são populações diferentes, pode ser que são, cara, cada um fez de um jeito, pode ser que tem variações no método, pode ser que tem variações no ambiente, pode ser que tenha, sei lá, está tudo misturado numa grande coisa que a gente chama de variação entre laboratório e heterogeneidade. Dito isso, em cima de tudo isso tem variação aleatória, né? Tipo assim, sabe, às vezes o efeito vai dar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, porque os N são pequenos em cada um deles. E, sabe, quando você diz que tem heterogeneidade significativa, é que, cara, assim, a variação entre laboratórios é maior do que você esperaria simplesmente por variação aleatória. Quando a heterogeneidade não é significativa, você está dizendo, cara, assim, isso aqui, o grau de variação entre laboratórios que eu tenho é compatível com o que eu estaria esperando de acontecer por acaso. Eu não preciso invocar que, tem diferenças muito grandes entre os lugares ou uma coisa acontecendo aqui, tal, para explicar isso aqui, porque isso aqui parece, sei lá, pode ser só variação aleatória mesmo. E para vários deles aqui pode ser só variação aleatória mesmo, assim, então. Então, assim, acho que o achado aqui principal é a gente superestima o quanto que o laboratório e as condições, não sei o que, fazem diferença, né? Quando a gente tenta explicar a falta de reprodutibilidade. Isso é muito... Cara, assim, na literatura de laboratório é a mesma coisa, né? Tipo assim, estou acostumado a ver isso. A gente achou isso aqui, fulano achou isso aqui, mas, fulano achou uma coisa ao contrário, mas, fulano usou camundongos, a gente usa ratos. Fulano fez a injeção 30 minutos antes, a gente fez 15. Então, assim, você fica se debatendo em cima de o que teve de diferente, quando na real talvez a explicação mais provável é que, cara, não teve nada diferente, simplesmente está vendo, sei lá, uma vez veio para cá e para cá, porque cada um usou 5 ratos, e usando 5 ratos o efeito varia muito, né? Mas ao mesmo tempo, pode ser um pouco de excesso de interpretação ou de especialistas e tal, mas parece ter situações específicas em que, não, muito claro que isso parece ser um efeito importante, que deveria fazer a diferença e tal. Dito isso, eles fizeram aqui, né, pelo menos a amostra X vai ser mais importante, esse tipo de amostra importante, vamos levar isso em consideração, e aí quando eles fizeram as análises, não deu diferença nesse estudo. Assim, um dos slides de discussão foi isso. Assim, tipo, se pelo menos desse para identificar quais tipos de fatores são tão obviamente importantes, já seria útil. Assim. Eu acho tudo muito nebuloso, mas assim, eu acho que com certeza tem coisas muito importantes para determinados efeitos. Um problema disso que você está falando, eu acho, é que tudo parece óbvio depois que você já viu que impactou, né? Assim, se você tem essa hipótese, são poucos experimentos que são desenhados para testar isso, assim. Uhum. Eu tenho essa impressão, não sei. Não, com certeza, que é o negócio do óbvio, de quebrar o ovo e ele ficar em pé. Então. Sim, mas assim, tipo, dado o que a gente conhece de literatura, de campos e tal, as pessoas têm ideias sobre campos científicos e algumas coisas parecem, não, isso aqui deveria ser fundamental e crucial, não sei o quê, e, tipo, pelo menos conseguir identificar quais são esse tipo de coisa versus o resto. Para isso precisa testar diretamente essa coisa, né? Mas é a parte da discussão que ele coloca aqui, ao invés de atribuir a moderadores místicos, seja lá o que for, testa eles especificamente. Então.
Foi? Acho que um dos slides de discussões era Eu isso. acho que o ponto dele é justamente esse, né? A gente superestima a influência de modelos. Tipo assim, é muito fácil você achar um moderador, porque sempre tem uma diferença entre o seu estudo e o estudo do colega que não replicou. E as pessoas tendem a apelar para isso. Pode ser isso aqui e tal. E aí meio que fica sendo isso aqui sem ninguém testar ele. Enfim, a discussão acaba sendo isso aqui e tal. Pô, você discute com o seu diferente disso aqui por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Mas ninguém nunca vai testar se isso aqui é relevante, né? Isso é um argumento que as pessoas às vezes fazem. Falta de escalabilidade é normal, é importante. Você vai descobrir coisas... sabe? Você pode descobrir coisas interessantes em cima disso. E é verdade, sabe? Se eu fiz o experimento assim e não funciona, e o fulano fez assim e funciona, posso descobrir, sabe? A gente pode tentar investigar o que tem de diferente, testar isso aqui e descobrir, poxa, olha aqui, realmente quando eu ponho cálcio na preparação aqui, o troço contrai, quando não ponho cálcio, o troço não contrai. Tem esses estudos da história da ciência e tal, de assim, coisas que foram descobertas porque alguém fazia assim, alguém fazia assado, e aí o cara descobriu que, sei lá, isso é uma construção muscular, não lembro de cabeça o que é, mas é alguma das proteínas que... Então, assim, pode ter coisas muito interessantes aqui, mas se ninguém testar, você vai ficar reverberando e achando assim, e geralmente ninguém testa, né? Tipo assim, eu publico assim, eu acho isso, fulano acha isso, e aí cada um se defende do seu jeito aqui, eu sigo achando do meu jeito, e se você não resolve a controvérsia, você simplesmente não gerou informação útil, né? Então, assim, sabe, tem informação interessante, se você for buscar, você tem que buscar os moderadores, testar eles, e dizer se eles existem mesmo, ou se não, na real, você só estava viajando aqui e tal. Então, assim, não é uma coisa para ficar na discussão no paper, é uma coisa que tem que ser investigada para se tornar útil, né? E frequentemente não vai ser útil, frequentemente não vai ter moderador nenhum, e simplesmente a gente está falando de acaso, ou eventualmente viés de algum dos dois lados, né? Porque depois eu achei isso aqui por acaso, fulano achou isso aqui por acaso, eu vou fazer de novo, vou achar, porque eu achei a primeira vez, vou forçar o meu estudante a achar de novo, vou cortar uns pontos aqui e tal, e aí o viés de confirmação de cada lado também vai fazer com que o acaso se perpetue, né? Mas acaba sendo quase uma prática comum, né, Olavo? Quando você vê em alguns artigos, a discussão se restringia aos meus resultados corroboram com fulano, ou os refutam os de ciclano, mas eu não procuro explicação para aquilo, nem para nenhum teste, apenas eu demonstro aquilo. E se você só postula a explicação, de repente, por causa disso, assim, então você também não avança muito, né? E em psicologia você pode saber, particularmente trágico que as pessoas façam experimentos com endopsina. De novo, assim, você consegue fazer um troço com 60 mil pessoas, né? Porque os experimentos são baratos, é voluntário normal, é só mostrar uns estímulos aqui e tal. Então, assim, as pessoas poderiam fazer uns experimentos com N maior, assim, e tal, sabe? Uma lástima que você esteja publicando coisas com N de 40, 50, quando, alguém pode juntar uma galerinha aqui e tal, vamos fazer em 50 mil pessoas e faz, né? A gente tem, claro, assim, se você tem experimentos são caros, é muito mais complicado você fazer esse tipo de coisa aqui e tal. Vamos fazer um experimento em 60 lugares diferentes e tal. A gente está fazendo empresas e se matando para pagar, assim. Então, fica mais difícil, mas é um tema importante, né? Sim. Me chama a atenção também esse trabalho é quando eles questionam as variações culturais, né? E como é difícil você explicar as variações culturais estando de fora de uma cultura. E aí eles preferem, então, só citar aquilo como uma hipótese razoável, pedir um teste de confirmação. Mas mesmo nesses experimentos, nesse aspecto psicológico, é muito complicado você falar dessas variações. Por que os dois primeiros aqui estão separados dos seguintes? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Eu falo contigo. Porque depois eles estão ordenados por tamanho de efeito, né? Também é óbvio, né? Mas... e tem os de diferenças culturais, que tinham um efeito assim, as pessoas postularam são diferenças culturais, são esses aqui e tal. E de fato parece que tem heterogeneidade maior, né? Mas esses dois aqui não entendi porque estão separados do resto. Mas enfim, também não é só curiosidade. Essa questão do... Oi, pode falar, perdão. Não, eu acho que tem diferença da questão da... Parece que os da linha acima, eles foram calculados com Cohen. E os outros abaixo, me parece que foram calculados como R, alguma coisa assim. Eu acho que tem uma diferença aí. Não estou te ouvindo, Olavo. Acho que você está mudo. Desligado. Pode ser isso mesmo, você tem razão. O que é um Cohen's quê? É uma pergunta. Alguém sabe? Vou olhar no Wikipedia.
Gabriel, você quer... Essa questão do intervalo de confiança do E² ser muito amplo é por causa do tamanho amostral, que foi muito grande? Como é que é? Desculpa. Eles falam aqui que o intervalo de confiança do E² foi muito amplo, em média, assim. Isso é por causa que o tamanho amostral foi muito grande, né? Falta de confiança Ele de tá novo. falando que a estimação da heterogeneidade tá meio imprecisa. Ele não usa essa palavra, mas ele fala que tá imprecisa. Mas para cada estudo ou para os estudos como um todo? De uma forma geral. Bom, de uma forma geral, é que na verdade assim, cada estudo tem a sua heterogeneidade, mas as heterogeneidades são heterogêneas também, né? Se você quer calcular a heterogeneidade de uma forma geral, assim, tem experimentos que têm heterogeneidade quase zero, tem alguns que têm heterogeneidade grande. Então, se você quiser ver a heterogeneidade média dos estudos, eu tenho certeza que o intervalo de confiança é amplo, né? Não, ele tá falando que... ele tá falando para cada estudo. Ele fala que, em geral, elas têm um intervalo de confiança largo. E até alguns que o lower bound, né? Esqueci agora a palavra em português, chega em 0%. E, tipo, ele pode ir de 50% e aí o intervalo de confiança tá para 7,5 e para 0, uma coisa meio mal estimada, assim. Eu acho que ele até discute isso aqui, o grande tamanho da amostra nesse projeto pode explicar a heterogeneidade alta e imprecisa que foi observada. Ele fala isso aqui, agora que eu achei. Tamanho da amostra em termos de estudos que foram replicados, né? Não tamanho em termos de indivíduos dentro de cada estudo, né? Porque o que afeta é o número de estudos e não o número de indivíduos, né? Não sei. Acho que sim. Cara, as medidas de heterogeneidade, isso aí são, você pega a variação dentro de cada estudo e você pega a variação entre os estudos, né? E aqui, eu acho que como você tem muitos estudos, talvez poucos indivíduos em cada estudo, e tal, a variabilidade entre estudos vai ser melhor estimada do que a variabilidade entre estudo, o que talvez não seja comum, ao contrário do que costuma acontecer, né? E, Jorge, você quer comentar aí? Eu acho que eu não tô... Aí ele falou, só é afetado pelo número de estudos e não de participantes. Entendi. São muitos estudos e pequenos, né? Eles sumarizam em um tamanho de efeito. Então, se você tem, então, se você tem o tal within e o tal between ali, tipo assim, se um deles está mal estimado, o outro, você pode aumentar o outro para sempre, que não faz diferença, né? Porque o seu denominador, o seu numerador está ruim. Então, assim, se cada estudo tem um N pequeno, eu tenho para esse cara, não sei. Eu teria que pensar um pouco mais por outro lado, não sei. Qual a diferença do I² para o tal? O tal é a variação... Cara, eu já soube isso... Jorge, comenta você aí, cara. Você está mais por dentro do que eu. Já tive isso na cabeça, eu meio que esqueci do ano passado para cá. Ele escreveu aqui que com o número de estudos elevado, tal seria a melhor medida que o I². Tá. Eles até falam aqui, eu acho também. Mas por que isso? Porque o I² vai... O I² é uma porcentagem do... Eu soube isso, cara. Mas, enfim, não sou a melhor pessoa para... O E²... Jorge. Desculpem, eu não sei se conseguem me ouvir. Sim. Pronto, assim, eu sou o aluno do primeiro ano de doutoramento, ou talvez fosse a última pessoa para responder esta pergunta. Mas então, heterogeneidade e quadrado refere a percentagem da variação de estudos que é em excesso ou aquela que aconteceria por pura chance. E varia de 0 a 100%. O tal já vem numa medida que é quase o desvio padrão de um estudo normal, ou seja, é quase o desvio padrão da própria meta-análise e dá outra sensibilidade aos resultados. Enquanto o I tem o problema em relação ao Q, o texto Q tem o problema de ter pouco poder, como meta-análises têm pouco número de estudos, que é o que acontece mais na literatura. O I, nesses casos, acaba por ser melhor do que o Q. Mas o I, quando entramos numa meta-análise que acaba por ter muitos estudos, ao contrário da maior parte das meta-análises, começa a ter o problema oposto, que é de detectar heterogeneidade que na verdade não existe. Então é por isso que o tal
é a medida melhor para esses casos, porque acaba por ter uma melhor performance nestas situações. Tá, é ler o estudo do Julian Higgins de 2002 que ele fala disto. É exatamente o que os autores comentam ali, tá? Eu só estou tentando lembrar porque que... E aí você falou também essa questão do quê, né? Que você falou que para poucos estudos ele tem pouco poder, então para muitos ele vai ter alto poder. Então, aqui no caso ele tem muitos estudos, né? Então, eu acho que foi até um resultado comentado aí, que muitos deram significativo o quê, né? Ou eu tô errado? Tô viajando aqui. Eu acho que chegou a falar isso, que o quê tinha dado significativo para muitos. Mas, ou seja, a heterogeneidade pode ser significativa pelo quê, mas ela tá mal estimada e tipo, ali em torno de 30 e poucos %, não seja, talvez em termos práticos não é tão alta, né? Não sei. Ser significativo não é um tamanho de efeito, né? É a mesma questão de para qualquer teste estatístico, né? Tipo assim, sabe, com 60 e poucos estudos é fácil você achar que uma coisa é significativa, mas ela pode ser muito pequena e ela está sendo detectada porque você tem um monte de estudos aqui e tal, existe. E esse de esperar, assim, alguma heterogeneidade existe, né? Tipo assim, de novo, assim, você entra naquela coisa, pô, pode ser nula, de verdade ela não é nunca, né? Porque, sabe, claro, qualquer coisa que você faça tem algum impacto no universo, né? Então, assim, claro, no fundo os efeitos nunca são zero, no fundo eles nunca é zero. Então, assim, sei lá, com bastante estudo você vai detectar a determinada significativa com o Q, ela pode ser muito pequena, que é o que o tal está estimando, e o Q e o quadrado aparentemente aqui está falhando, mas que eu teria que revisar as contas para saber por quê. A gente olha, o Jorge sabe, e eu não consigo explicar ainda. São muitos resultados também. Tem muito i ao quadrado aqui, muito tal. Só olhando com calma mesmo. Sim. Mas, cara, eu já estudei isso, já entendi isso em algum outro ponto da vida, assim, tá? Mas acho que, enfim... Acho que a última vez que eu trabalhei com isso aqui, de fato, foi no ano passado. Eu ainda lembrava, agora eu me perdi. Não é difícil. Enfim, acho que a literatura de meta-análise explica isso mais ou menos bem e tal. É uma coisa que é acessível, assim, você não precisa ser super mestre de estatística para conseguir entender a diferença, né? Já agora, eu não sou da área com estudos de animais e na minha área quase ninguém reporta o tal. E é quase irónico porque toda a gente usa o I quadrado atualmente e usa pelos estudos do Julian Higgins, mas o próprio Higgins, que criou a estatística, no estudo em que falou acerca dela, ele próprio disse que tal seria melhor do que o I quadrado. No entanto, quase toda a gente recorre ao I quadrado, parece quase irónico. Pois é, cara, eu tô lendo o que você mandou aqui, tá, mas não vou conseguir articular isso aqui de uma maneira útil em 5 minutos aqui, tá? Mas eu tô enxergando a matemática aqui, não parece tão complicado aqui. Tinham falado aí do Corren Q também, que eu acho que... Eu achei a descrição do que ele é. Eu vou botar aí. Eu tinha achado no meio do caminho também. É uma comparação de correlações, não é? Acho que sim. A estimativa da diferença entre duas correlações. Então, quer dizer, claro, sei lá, esse aqui você pode expressar você pode expressar quase qualquer coisa em R, né? Então, você pode converter tamanhos de efeitos de diferença entre grupos em R, não sei o quê. Então, assim, o pessoal de psicologia gosta muito de reverter tudo para R. Mas, aparentemente, aqui, não sei se talvez com isso aqui não reverta facilmente para um R, porque você tem enfim, você tem a incerteza dos R's. Não sei. Mais comentários, gente? Ou perguntas? Carolina e o Vest, vocês querem fazer algum comentário final aí? Não. Acho que não. Tá. Não, acho que assim, só cabe talvez ressaltar, se eu puder falar mais. Mas, não, assim, acho que em termos de processo é um trabalho interessante também. A gente foram muitos resultados aqui, tá? Mas, pô, os caras conseguiram juntar 60 e poucos laboratórios em vários lugares do mundo. Tem alguns no Brasil, inclusive, né? Em Brasília. E de novo, se você tem experiência que não custam nada, isso passa a ser menos, enfim, passa a ser factível aí, tal, num budget limitado, assim, e tal, e, cara, você consegue, sabe, fazer os estudos, galera, tendo 50 estudos com 60 mil pessoas, e gerar um resultado muito mais confiável, né, tipo assim, você fica pensando por que você não faz isso mais, né,
E acho que esse tipo de iniciativa gerou coisas, tipo, tem o Psychological Science Accelerator hoje em dia, assim, então são consórcios de gente em vários lugares do mundo e tal, que, cara, se dedicam, vamos pegar efeitos importantes aqui e tal, coisa que a gente acha importante, relevante estudar, e vamos, cara, vamos, sabe, se a gente acha que é importante, vamos estudar em 300 lugares aqui e tal, para ter uma resposta confiável, né? Acho que a gente deveria fazer mais disso, claro, é mais fácil quando as coisas são baratas, mas, então, o Psychological Science Accelerator hoje tem, sei lá, 500 laboratórios em 70 países, em 6 continentes, e eles tentam, enfim, eles tentam funcionar de uma maneira meio democrática, né? A gente vai selecionar em conjunto ali tal o que a gente vai querer fazer ou replicar, etc e tal. E acho que é o tipo de organização que a gente deveria pensar mais, assim, como é que a gente se junta em grupos maiores para ter respostas mais confiáveis, né? Claro, de novo, assim, é mais fácil quando as coisas são baratas, mas assim, mesmo para coisas, sabe, se eu estou interessado numa coisa que você também está, e a gente já tem clientes para fazer isso aqui, porque a gente não faz o mesmo experimento em 2 ou 3 lugares, mais frequentemente, é uma coisa que acho que me incomoda um pouco ainda, né? Então, acho que assim, como exemplo de processo, e claro, tem toda coisa de processo de ser pré-registrado, enfim, ter todo o protocolo, então acho que isso é uma coisa legal para ver, sabe, deve ter dado um trabalho grande de organizar a galera toda, assim, pela nossa experiência, e acho que é o tipo da coisa que acho que vale a pena se deter também para ver como é que a gente pode replicar sei lá, reproduzir, fazer uma coisa parecida em outras áreas também, né? Tem um comentário da Vanessa aqui no chat, que é: embora o custo da replicação exista, na área de psicofarmaco é muito comum diferentes grupos independentes repetirem experimentos, não conseguirem reproduzir um achado da literatura. Então, o recurso acaba sendo gasto de qualquer forma. Às vezes acaba sendo Mas gasto não é muito publicado, né? que aí acaba sendo gasto e não publicado, que é um pouquinho pior, né? Então, assim, sabe, tipo assim, fazer mais aplicações. Se você está interessado em uma coisa, você sabe que uma galera vai estar e pô, junto, sim, laboratórios aqui vamos fazer uma replicação multicêntrica, né? De um estudo. Mais alguma coisa, gente? Bom. Acho que é isso, então, né? Bom, agradecemos a quem veio e tal. Hoje foi um pouquinho menor do que os últimos aí e tal. As pessoas estão um pouquinho mais tímidas também. Acho que é só porque tinha menos gente também, tem menos gente para comentar. Mas a gente agradece o público, não só hoje, mas ao longo do ano, né? Acho que foi uma experiência legal. Clarissa, quer dar últimas palavras aí do ano como organizadora? Só agradecer a todo mundo pela participação, todo mundo que apresentou. E a gente se vê em 2021, acho. Perfeito. E acho que a gente entra em contato em janeiro ali, tá? O final de dezembro, para tentar montar a agenda e... Começamos em fevereiro, então, é isso? Isso. Tá, então, primeira quarta-feira de fevereiro, a gente está marcado com alguma coisa, a gente já tem um artigo, né? Mas você não tem uma pessoa, é isso? Sim. É o Scientific Utopia 1. Tá. Esse acho que está enfim, um pouquinho mais velho, mas acho que está na moda com coisas recentes para gente. Legal. Essa segunda metade de artigos selecionados estão bem voltados para essas soluções, né? Para questões de transparência, para open access publications e acho que vão ser discussões mais voltadas para possíveis soluções do que para tanto que esse ano teve de discussão de números, de quanto é reprodutível e de quanto a que causas pode atribuir isso tudo. Talvez seja mais positivo as discussões mais otimistas. E, de novo, enfim, a lista foi a gente que fez, assim, mas se ao público interessar outra coisa, vocês podem entrar em contato para a gente ir pensando o que é legal fazer, o que é legal a gente incluir a mais ou a menos. Então, acho que tem uma lista até quando? A gente tem 5. Mais 5. Então assim, a gente pode substituir algum deles se for de interesse, a gente tem toda a lista do resto do ano para fazer. Então, se vocês tiverem recomendações de artigos ou temas que vocês acham relevantes, por favor, entrem em contato e tal, e ajudem a gente, a organização, a fazer uma coisa que seja útil para todo mundo, né? Beleza. Então tá, gente. Obrigado aí e tal. É um prazer estar aqui sempre aí e tal. Até mais. O pessoal tá
Obrigada, gente. Bom final Tchau, de ano. gente. Valeu. Realmente. Pelo- Tá. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Quero gravar aqui.